Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, essas mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Padre Pio, intercedei por nós. Olá, caríssimo, paz e bem, Deus abençoe. Sou eu, missionário católico, deficiente visual, Enio Viana. Se você quiser ficar próximo missionário, vamos colocar na tela o nosso Instagram, onde você pode seguir o missionário, mas também na descrição desse vídeo tá todas as nossas redes sociais e o nosso contato. A oração eficaz que Deus ouve. Caríssimo, a gente tem ouvido pessoas dizer: o Enio, qual é a oração mais poderosa que você conhece? O Enio, me diz aí qual é a oração que Deus ouve. O Enio, você pode me ajudar? Meus irmãos, eu vejo pessoas chegar para mim utilizando esses termos e muitas das vezes falta um certo conhecimento, e aquilo que nós queremos aqui trazer, ajudar, orientar. E pode ter toda certeza, isso primeiramente ajudou o missionário. Isso, cada vez que eu trago aqui um ensinamento, uma catequese, uma pregação, isso me ajuda tanto, vocês não imaginam o quanto. Isso tem nos edificado, e isso, meus irmãos, eu tenho certeza que é caminho de santificação para a vida do missionário e também para vocês que nos acompanham e rezam conosco. E pessoas chegam em Enio, quando eu tô rezando, Deus não me consola, eu não sinto nenhum tipo de prazer. E as pessoas utilizam esses termos para mim. Eu muitas das vezes tenho perguntado: mas você reza é só para que Deus venha te consolar? Para que Deus venha te confortar? Então, eu quero aqui aprofundar sobre isso e de fato que vocês entendam. Meus irmãos, nós sabemos que a Santa Missa é a oração mais eficaz e ponto final. Não tem discussão, certo? Não existe aqui blá 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 e não existe aqui argumento sobre isso. Então, quer que Deus ouve sua oração, vai para a Santa Missa. Mas, Enio, e o que você vai falar? Você precisa utilizar dentro da Santa Missa? Sim. Então, fique comigo até o final desse vídeo para que de fato você possa entender. Meus irmãos, a primeira coisa nós precisamos aqui entender algo. Eu quero que você preste muita atenção essa analogia do missionário para que você entenda. Quando você vai em uma sorveteria e você chega lá, você diz: estou aonde? Sorveteria, isso é óbvio. E você diz: vai comprar o quê? Sorvete, é claro. E daquele sorvete você vai comprar, o que vai acontecer com você? Você vai se refrescar, não é isso? Exatamente. Meus irmãos, quando você vai para uma academia e você chega e diz que você vai chegar em que local? Academia. E você vai lá fazer o quê? Exercício. Para quê? Para exercitar o corpo e você fique em forma. Isso é claro para nós? Sim, exatamente. Só que aqui nós temos que levar para a nossa realidade. Isso todo mundo entendeu, ficou bem claro. E agora vamos levar para a nossa realidade. É uma coisa que o Enio, sei muito bem, é falar sobre as coisas de Deus, porque as coisas de Deus é o que mais me interessa. Meus irmãos, quando a gente vai para a igreja, aspas aqui, a gente percebe que muitas pessoas estão indo para a igreja para encontrar amigos, para conversar, para reparar o que o outro está vestindo. Entende? Meus irmãos, existe um grande detalhe. Quando a gente vê pessoas o tempo todo, até iniciar a missa ou iniciar algum tipo de encontro, ou recitação do texto, ou rosário, ou do ofício, ou da via sacra, a pessoa está de blá blá blá. É isso que muitas das vezes tem acontecido. Mas eu quero, de fato,
trazer uma nova realidade para que você possa entender algo maior, para que você possa viver isso na sua vida. Mas ainda não é ensinamento, não. Só a primeira comparação do missionário. Nós temos que entender uma coisa. Estou indo para a igreja e entender outra coisa. Estou em uma outra atmosfera. Não é na minha casa. Entende? Não é, desculpa a expressão, em um barzinho. Não é em uma pizzaria, lanchonete. Não. Estou na igreja. E você tem que entender, eu estou indo para a igreja para rezar. E através dessa oração vai nos alimentar. E aí nós entendemos agora tudo. Agora, meus irmãos, cai um véu diante de nossos olhos. Por que pessoas saem da igreja vazia? Por que pessoas saem da igreja triste, desanimada? Por que as pessoas dizem, fui na igreja e nada, saí pior do que eu entrei, ou saí do mesmo jeito? Fui na igreja e nada me aconteceu. Aí nós aqui, essa é a resposta para essas perguntas, esse questionamento que você tem feito, meu irmão, minha irmã. Porque isso já nos leva, de fato, a entender que, de fato, você não criou expectativa, que você estava indo para a igreja, rezar, e através da oração, você ia se alimentar. Então, meus irmãos, deixa eu ser muito sincero para vocês. Tá na hora de a gente entender isso. Tá na hora de a gente crescer espiritualmente e ter essa visão. Todos nós, especialmente eu. Meus irmãos, pode ter toda certeza, eu, Enio, aprendo juntamente com vocês. Pode ter toda certeza disso. E olha, pode ter toda certeza, eu sou pior do que vocês ainda. Só que tem pessoas que falam assim, mas o Enio, eu chego na igreja, sei que estou na igreja. Só que eu me distraio fácil. Meus irmãos, deixa eu aqui te dar uma orientada, deixa eu te ajudar. Peço aqui humildade para te orientar. Quando você se encontra em um local escuro, o que você logo consegue perceber? Tem a percepção. Com a luz, exatamente. Agora vamos para outro sentido aqui, porque eu, o Enio, sou cego. Por que você percebe a luz? Porque vocês conseguem utilizar mais a sua visão, os seus olhos. Mas eu, Enio, quando estou em um local de silêncio, o que eu consigo perceber de imediato? O barulho. Não é isso? Então essas coisas é que nos distrai. Exatamente. Porque talvez... Por que o Enio quis trazer essas duas formas? Porque talvez você vai fechar os olhos. E aí, através do seu ouvido, vai te distrair aquilo que você vai rezar. E depois vai se alimentar. Ele pode distrair você. Então, o que nós temos que entender? Sabendo que você está em uma atmosfera que é na igreja, que você está diante do Senhor, você, meus irmãos, entenda a coisa. Você vai, focar. Entende? Meus irmãos, eu quero que você entenda uma coisa aqui. Isso é algo natural de nós, seres humanos, distrair? Sim. Isso é uma distração involuntária. Só que tem aquela distração que nós somos culpados. Qual é o Enio? Meus irmãos, preste muita atenção nisso aqui. Você chegou na igreja e infelizmente não se colocou diante do Senhor. E aí no momento da Santa Missa, da recitação do texto, nenhum encontro, nenhum grupo de oração, você infelizmente tá voado e começa ali a pensar na vaca sua que morreu. Entende? Tá pensando naquele bolo de chocolate. Tá pensando em chegar na sua casa e dormir naquela cama confortável que você tem. Então você é culpado disso. Agora naquela involuntária não. Na aspas, parou, pausa. Naquela que você não, digamos, entre aspas, pra você entender melhor, conectou com Deus, nós estamos na era da tecnologia. Então você é culpado. Você tá pensando no que você vai fazer na sua casa, se chegar na sua casa, então isso é culpado. Mas agora vamos entender aqui. Não existe capelas hoje, igrejas que não passam um carro de som do lado, que passa um carro. Não existe igreja que não tem um menino. Tem, sempre vai ter um menino desse jeito. E você vai ter aquela assim, aquela capelinha que vai ser assim. Isso é uma moeda.
Isso é normal. Entende? Eu sei que tem momentos que vai rolar um suor em sua testa. Isso não tem jeito, isso é involuntário. Entende? Talvez chegar uma criança e vai te cutucar. Isso é involuntário. Entende o que eu estou dizendo para vocês aqui? Então, mas aqui, meus irmãos, deixa aqui explicar algo maravilhoso que o Santos vai nos ensinar. Eu não sei se você tem essa mentalidade, mas eu busco ter. Não consegui isso muito bem, não. Mas quando você entra na fila da comunhão e você comunga, nós deveríamos e nós temos que ter a convicção que você está com Jesus. Rei dos reis, Santo dos santos está dentro de ti. Percebe isso? Você está entendendo o que eu estou dizendo, vocês? Então, não é mais o Enio, é ostensório vivo. Vocês entendem o que eu estou dizendo? É ostensório vivo. O Enio, eu estou em pecado. Jesus está dentro de você. O Enio, eu estou assim. Jesus está dentro de você. Não importa. Percebe isso? Então, é da mesma forma que quando você está na igreja, você tem que entender isso. O Enio, passou o barulho do carro. Você tem que estar conectado, Jesus está ali. O Enio, o menino, é involuntário. O Enio, passou uma senhora de salto, toque, 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 toque. Você está na igreja, Jesus está dentro de ti. Você tem que ter essa percepção. O meu amado está aqui, ó. Aqui. Percebe isso? Entenderam? Vamos passar para a próxima etapa, porque eu tenho 4 etapas para explicar para vocês. Entenderam isso? Então vocês têm que concentrar. Mas agora vamos entender a oração eficaz para que Deus nos atenda. É pedir aquilo, meus irmãos, que nos vai levar à salvação. É, meu irmão. Tem muita gente pedindo tanta coisa. Meus irmãos, eu vou dar só um exemplo para vocês aqui, para que vocês possam entender muito bem, seja de forma simples para vocês. Tem gente pedindo para ganhar na Mega Sena. Pode pedir? Pode. Mas isso é uma oração eficaz? Não. É uma oração que Deus pode conceder? Pode. Só que Deus, se Ele vê que você é avarento, Deus não vai te conceder coisa nenhuma. Não. Mas aquilo que atrai a Deus, aquilo que seduz a Deus, digamos assim, aquilo que Deus para ouvir sua oração, é aquilo que você fala: Deus, eu quero ser santo. Deus, me dá graça de libertar do meu pecado de estimação. Deus, me ajuda. Deus, ó, tu sabe, Pai, que eu caio nesse pecado. Deus para por ouvir essa oração porque Deus vê. Porque isso é do agrado de Deus. Porque Deus quer nos santificar. Deus quer fazer nós santos de qualquer custo. Então esse é o primeiro passo. Pedir aquilo que de fato vai nos santificar, vai nos gerar santos. É isso. Isso é da vontade de Deus. E isso é vontade de Deus, meu irmão. Vontade do Senhor. Então nós temos que entender uma coisa. Una a nossa vontade, aquilo que agrada o coração de Deus, que é a nossa santificação. Meus irmãos, deixa eu dizer aqui uma oração que não é eficaz de maneira alguma. Deus, né? Que Beltrano morra. Que aconteça isso com Beltrano, com Ciclano. Você acha que Deus vai ouvir esse tipo de oração? Não vai. Não vai. Deus, que tudo dê errado na vida dele, dela. Você acha que isso vai acontecer? Não. Essa não é uma oração eficaz. Não. Não é. Não é uma oração eficaz. Então tá na hora de nós pedir, meu irmão, aquilo que nos santifica, nos faz santo. Nós entendemos que Deus quer nos conceder graças, quer nos santificar. Só que a segunda coisa, pedir com humildade. Exatamente, meus irmãos. Tem muita gente bem assim, que chega ali em um balcão, né? Jesus, eu quero meus direitos. Tem gente assim. Tem gente dessa forma. Sim. Sabe? Você vai entender minha explicação aqui agora. Aquela pessoa que trabalhou 10 anos em uma empresa, chega no balcão e fala assim, ó: quero as contas e quero todo o meu direito. É. Tem gente isso na igreja. Senhor Jesus, eu já rezo tem mais de 10 anos. Eu venho na missa todos os domingos.
Tem mais de 10 anos, sou batizado, sou crismado. Eu ajudo o padre, Jesus. Eu sou berço católico. Eu nasci na igreja católica. Jesus. Então eu mereço isso. Jesus. Você tá entendendo, Jesus? A pessoa coloca se igualando com Jesus. Isso tem acontecido? Tem. Exatamente. Tem acontecido. Então, vamos ser humildes? Vamos lá para a terceira coisa, para a gente o vídeo não ser muito grande? Meus irmãos, pedir com fé. Meus irmãos, existe muita gente, meus irmãos, chega na igreja e me assim: Bueno, você pode rezar por mim? Por essa minha situação? Por isso? Meus irmãos, nós precisamos crer. É aquilo que eu disse, Deus está dentro de nós. Deus habita dentro do nosso coração. Só que, meu filho, nós não estamos pedindo com fé. Nós não acreditamos. Sabe? Infelizmente, muitos de nós bem assim. Chega lá, bate no ombro da pessoa, chega no ouvido e fala: você reza por mim. Eu tô passando tal situação. A pessoa diz assim: você pode unir comigo em oração? As coisas não tão fáceis não, mas vamos unir pelo esse propósito, por favor? Vamos? Pede o padre. Pode pedir pro padre, pro missa? Pode. Mas você também deve rezar. Você também tem que ter fé. Acreditar que Deus ouve e Deus irá te conceder. Mas você tem que lembrar dos 2 atributos anteriores. Primeiro atributo: você precisa pedir algo que é necessário para a sua santificação. Segunda coisa: pedir com humildade. E a terceira, fé. Acreditar. Você crê? Você acredita? É isso que está faltando na vida de cada um de nós, especialmente na vida do missionário. Vamos para a quarta e última coisa? Pedir e ser perseverante. Sabe, meus irmãos? A gente encontra muita gente, meus irmãos, dentro da igreja, que vai na novena 1, 2, 3 dias e para de rezar. Tem pessoas que vai rezar um 6 de Jericó, só vai no último dia. Não vai no primeiro, segundo, terceiro. E talvez vai no primeiro, segundo, terceiro, mas no quarto não vai mais. Entende? Aí que tá o grande detalhe. Ela não é perseverante. Entende? Aí o que tá faltando é esse grande detalhe. Perseverar na oração. Entender que Deus faz. Deus irá fazer? Sim. Mas eu preciso perseverar. Eu tenho que ir todos os dias da novena. Eu tenho que acreditar e confiar que Deus é poderoso. Mas eu tenho que estar indo. Eu tenho que continuar indo na igreja, rezando, abrindo meu coração para o Senhor Jesus. É isso que muitas vezes está faltando. Meus irmãos, antigamente, as pessoas quando iam na feira comprar, não existia sacola, não. Tinha que levar aqueles sacos de pano, não é isso? E elas tinham que levar, e tudo aquilo tinha que caber dentro da sacola. Não é isso? E ela tinha que carregar por todo lugar que ela ia, toda barraca, toda loja, comércio, e ela tinha que levar. Ela tinha que ser perseverante com aquele peso e tinha que caber tudo dentro do coração dela. Veja, meus irmãos, esse é um grande ensinamento de a gente ir, de a gente suportar tudo aquilo, mas na presença do Senhor, de não sair, de não desanimar, de não abrir a boca para reclamar, de murmurar. A gente muitas vezes estamos querendo coisas fáceis. Tem coisas, meus irmãos, que Deus quer nos colocar à prova. Deus está ouvindo? Tá. Mas Deus quer ver nós rezar. Deus quer ver nós continuar e perseverar. Então, vá, continue, seja fiel. E tem pessoas aí que podem perguntar: Wênio, e se eu rezar pelo meu cônjuge, pelos meus filhos? Você não citou isso que é uma oração eficaz. Preste atenção aqui uma coisa. Se você está aqui ouvindo e Deus tocou no seu coração e Deus te trouxe aqui, então continua rezando também, que um dia Deus também pode tocar no coração do seu cônjuge, dos seus filhos, dos seus pais, também trazer. Que se Deus fez na sua vida e você hoje é essa pessoa que você é hoje, Deus também pode fazer nos seus. Então, acredite, creia, confie no Senhor, porque Deus faz, Deus irá fazer. Essa é a oração eficaz que Deus ouve.
Nós vamos ler um relato que nós deixamos no nosso site. Nós vamos cair na tela muito na descrição desse vídeo. Nós queremos pedir, antes de nós ler o relato, você compartilhar para que mais pessoas conheçam o nosso projeto de evangelização. Preste atenção no relato, por favor, que vamos ler a partir de agora. Padre Pio se considerava um prisioneiro inocente da oração. Entretanto, Padre Pio passava os seus dias dedicando-se sobretudo à oração. Sofria terrivelmente naquela situação. Confiou ao seu superior: sou um prisioneiro inocente. Só agora compreendo como e quanto são maiores as penas dos prisioneiros inocentes, em comparação com as que sofrem os verdadeiros prisioneiros, que o são por culpas cometidas. Porém, não se lamentava. Escreveu o padre Rafael no seu diário. Nunca fez a mínima queixa durante os 2 anos daquela dura prova. Como de costume, mostrou-se sempre dócil, humilde, obediente e paciente com todos. Os que procuravam de algum modo confortá-lo nunca lhe ouviram uma queixa, nem a mínima revolta contra as autoridades. Tratava-se para ele da vontade de Deus. A sua maior mortificação era não poder mais arrancar as almas ao pecado e conduzi-las arrependidas a Jesus. Era não poder mais guiar as almas separadas do mundo e que dele costumavam receber direção espiritual. Passava os seus dias entre a missa, que durava 2 ou 3 horas, e o resto no coro, a rezar ou na biblioteca, onde lia continuamente livros dos santos padres. Nunca ia descansar antes da meia-noite. Quando se aproximava a hora de matinas, era ele que batia à porta dos outros religiosos, para se dirigirem à igreja, a fim de rezar o ofício. Só depois se retirava para descansar.